Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos desenvolver a nossa reflexão do versículo 1 ao versículo 17. E Paulo começa essa porção da carta no versículo 1 do capítulo 3, dizendo: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele termina essa perícope, esse momento da carta, tratando da nova vida em Cristo, no versículo 17, dizendo: E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Pai bondoso, usa de misericórdia para com o teu servo. Acrescenta, Deus, a este servo sabedoria vinda da tua mão, do teu trono, para que a usemos para a edificação nossa e da sua igreja. Abençoe-nos, dirija-nos, ilumine-nos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. A gente conhece a história de Paulo, conhece os propósitos do apóstolo, a gente sempre ouve o como Paulo se preocupava com a igreja do Senhor Jesus. A gente sabe que antes de ser Paulo, ele era Saulo, e como Saulo ele era um perseguidor da igreja. Como Paulo, ele passou a ser um perseguido por causa do Evangelho. Paulo foi um missionário que, mesmo impedido de se deslocar, de ir aos lugares onde ele gostaria de ir, como ele mesmo expressa em algumas das suas cartas, ele não deixou de se comunicar com as igrejas organizadas. Ele não deixou de se preocupar com a igreja, com as igrejas organizadas. A igreja em Colossos é uma dessas igrejas onde Paulo não foi. Mas nem por isso ele deixou de levar ensinamentos àquela igreja. Colossos era uma cidade que na época era uma cidade que nós diríamos hoje uma cidade desenvolvida, uma cidade que tinha progresso, uma cidade para onde comerciantes afluíam porque buscavam as coisas dos seus interesses. Colossos, ou Colossas, como pode também ser encontrado em algum lugar, em algum escrito, era uma pequena cidade que vivia à margem de um rio, ao lado de Laodiceia, e a gente sabe da história da igreja de Laodiceia. Era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a quem Jesus Cristo
revelou a João que escrevesse àquela igreja a respeito da sua vida. Paulo não foi lá. Paulo não fundou a igreja em Colossos, mas a igreja do Senhor Jesus foi fundada em Colossos. E Epáfras, um discípulo de Paulo, é provavelmente o fundador da igreja. E esse Epáfras, em uma das suas visitas a Paulo, quando ele se encontrava preso em Roma, trouxe ao conhecimento de Paulo coisas que estavam acontecendo com a igreja em Colossos. E as informações que Paulo recebeu por parte de Epáfras a respeito da igreja o entristeceu. E ele, então, escreve essa carta e envia. Paulo expressa nessa carta a sua preocupação. Qual era o motivo da preocupação de Paulo? A igreja estava sendo invadida por ensinamentos perturbadores, ensinamentos falsos, doutrinas falsas, que confrontavam a verdade do Evangelho. Pessoas que adentraram a igreja e lá ensinavam, e lá diziam servir a Cristo, estavam introduzindo ensinamentos que mais eram heresias do que propriamente doutrinas cristãs. Dentre os ensinamentos, irmãos, eles ensinavam, havia lá no meio deles um grupo de gnósticos, e eles ensinavam coisas absurdas, do tipo que, ora, o espírito, a alma é uma parte boa do ser humano, mas a carne não presta. Eles afirmavam, por exemplo, que Jesus Cristo não era Deus, como as Escrituras ensinam. Era uma manifestação de Deus, era uma emanação de Deus para as situações que as pessoas talvez necessitassem entender o porquê da vida de Cristo, dos ensinamentos dele ao mundo. Então Paulo escreve essa carta para trazer de volta àquela igreja a verdade bíblica, trazer de volta àquela igreja a rememorar os ensinamentos proféticos, a profecia, a lei. E agora, no novo momento, o ministério de Cristo. O que era mais importante? Cristo já não era mais uma promessa, mas era uma verdade concretizada com seu ministério terreno. Paulo escreve para fortalecer os membros da igreja a permanecerem firmes em Cristo. Paulo, desde o início da sua carta, ele se preocupa em informar, em ensinar a igreja de Colossos que Cristo é superior a tudo e a todos, que o ensino de Cristo é suficiente, ele não precisava de novas doutrinas, de novos fundamentos, de novos ensinamentos. Eles precisavam apenas aprender de Cristo e viver segundo o ensino de Cristo. Paulo enfatizou de diversas formas, ele mostrou em seus ensinamentos, através da carta escrita, a superioridade, a supremacia, o poder do ensino de Cristo na vida da igreja, na vida das pessoas.
queria que os colossenses permanecessem fiéis e comprometidos com Cristo, pois Cristo era o Senhor da igreja, Cristo era o Senhor do sábado, Cristo era superior aos anjos. Todas essas coisas eram doutrinas que estavam sendo trazidas à igreja de Colossos, confrontando a mensagem do Evangelho trazida por Epáfras, por Filemon e reforçadas por Paulo em sua epístola. E aqui, irmãos, a gente já pode tirar lições às nossas vidas. Nós temos vivido um tempo de muitas informações. Temos sido bombardeados por informações diversas a respeito do fim do mundo, do fim dos tempos. Aparições de animais, os eventos que têm acontecido no céu. Pessoas têm se preocupado em relatar esses eventos, apontando para o fim dos tempos, para o fim do mundo. E pessoas têm se perturbado com essas informações. Tem pessoas que se preocupam, inclusive, com um peixe. Quando ele aparece em algum lugar, que ele é identificado como o peixe do fim do mundo. E a tradição humana diz que quando esse peixe aparece, onde ele peixe aparece, coisas ruins tendem a acontecer. E nós precisamos, irmãos, lembrar que nós temos um ser, um Deus, que é superior a todas essas coisas. Vivemos perturbados, incomodados, inquietos com a possibilidade de um asteroide se chocar com a Terra. Cidades, populações estão sendo bombardeadas, incomodadas, perturbadas, com a perspectiva de que, em breve, a cidade onde eles habitam desaparecerão com o avanço do mar. E informações dessa natureza tendem a perturbar a mente daqueles que não têm conhecimento de Deus, a atingir o coração daqueles que são fracos na fé. Cristo é superior a tudo e a todos. Foi exatamente isso que Paulo buscou fazer quando escreve a igreja de Colossos. Ele termina, por exemplo, o capítulo 2, falando sobre a nova vida em Cristo. Ele diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Veja que como Paulo estava preocupado com o estado espiritual daquela comunidade. E veja como isso também deve nos chamar a atenção. Com o que devemos nos preocupar? Qual deve ser o nosso alvo? A nossa busca? E Paulo então começa o capítulo 3, tratando das coisas lá do alto. Versículos de 1 a 4, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O mundo e a sua concupiscência, os seus desejos, os seus prazeres, todas as coisas que invadem e que mexem com a vida do ser humano, passarão. É bíblico. Foi Jesus Cristo quem afirmou, mas Ele diz que a palavra dEle permanece para sempre. E é exatamente isso que nós devemos buscar, aprender a palavra de Deus, pois ela aponta para Cristo, o autor e o consumador da fé, aquele em quem devemos depositar a nossa confiança, em quem devemos depositar a nossa esperança, pois é Ele que nos oferece vida eterna. Se nós morremos com Cristo, a nossa vida agora já não está por aí, vagando em algum lugar, esperando a volta de Cristo. Não, está oculta, mas está com Deus. Está sob os cuidados de Deus. Então ele diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, e Cristo é a vida da igreja, Cristo é a vida da sua igreja, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É a mensagem do Evangelho. São as promessas de vida eterna. Vida que só é possível ser encontrada em Cristo. Paulo então procura trazer à mente e ao coração daquela igreja exatamente esse conhecimento. O conhecimento de que Cristo é superior a tudo e a todos. Mas Paulo então usa as coisas que são comuns à vida de todo homem, para mostrar a importância de buscar essa nova vida. E dos versículos 5 ao versículo 11, ele então vai tratar de algumas práticas que são comuns às nossas vidas. Então ele diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, e aí ele lista imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Que homem não comete esses pecados? Que pessoa na terra não cometeu em algum momento algum desses pecados, se é que ainda não os comete? Imoralidade sexual, impureza, paixões, coisas que em outro momento Paulo vai tratar isso como concupiscência da carne, desejo exagerado da carne, dos prazeres do mundo. Paulo adverte sempre sobre o risco de viver essa prática. Então ele diz, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo procura mostrar exatamente sobre quem vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, sobre a vida daqueles que praticam tais coisas, que têm prazer em praticar tais pecados. A idolatria, e a gente tem aprendido aqui desse púlpito que a idolatria não se resume apenas à adoração de imagens de escultura, mas criar deuses pessoais e se dobrar diante deles e ser dirigido por eles. Desejos impuros, avareza. Irmãos, Paulo tomou conhecimento
da realidade que vivia a igreja de Colossos. E quando nós olhamos para um texto desse, descrição de práticas que são comuns aos homens, nós nos perguntamos: o que Paulo escreveria à nossa igreja nos dias de hoje? Se ele nos conhecesse, o que Paulo procuraria trazer como advertência à igreja de Cristo nos dias de hoje? E ele continua: vocês também andaram, versículo 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas. Ele agora está falando exatamente, diretamente à igreja, aos crentes em Colossos. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Irmãos, a vida do homem sem Cristo é uma vida alimentada por tais desejos, por tais práticas. Ainda que não praticadas publicamente, não expostas publicamente, são práticas comuns à vida do homem carnal, do homem sem Deus. Ele continua: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Veja como ele é preciso nesse registro, nessa exortação que ele leva à igreja em Colossos. Quais coisas? Ira. Ele mesmo ensina que se nos irarmos, devemos dormir com a nossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Indignação. Como é natural para nós, irmãos, nos indignarmos com pessoas, com coisas, com situações, com momentos. E ele continua: maldade. Ora, como seria diferente o mundo se o homem conseguisse se libertar definitivamente dessa prática, desse sentimento de maldade que carrega dentro de si? Linguagem obscena. As pessoas que normalmente se iram, dão vazão à sua ira, falando coisas indevidas. Blasfêmia. E a gente sabe que uma das coisas que Deus observou no povo de Israel quando no deserto foi exatamente isso: murmuração e blasfêmia. Blasfemaram contra Moisés e por isso pereceram, pagaram duro por conta da blasfêmia. Se a gente olhar, por exemplo, para o julgamento que foi feito com Cristo, o julgamento que impuseram a Cristo, Pilatos não encontrou nenhuma culpa, nem nada que de fato fosse capaz de fazê-lo culpado de algum crime. Mas os homens blasfemaram contra Cristo. São coisas que são comuns. Paulo diz: abandonem todas estas coisas. E ele continua, diz: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Paulo agora está olhando para aquela igreja e dizendo: olha, vocês já não são mais aqueles do passado, agora são novas criaturas.
Por isso devem olhar para as coisas do alto, devem buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Por isso vocês devem se entenderem, se verem como novas criaturas. Abandonem as velhas práticas. Esqueçam o mundo. Vivam uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí ele vai dizer, irmãos, olha aqui, dentro da igreja, entre vocês, não pode haver acepção de pessoas, não pode haver classe de pessoas melhores ou piores, não deve haver aquela observação de que eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais recursos, eu sou mais capaz. Mas a igreja precisa ser nivelada como membros do corpo de Cristo, novas criaturas, desprovidos da velha natureza, agora tomados pela nova natureza, obtida por meio de Cristo Jesus. Então ele vai dizer aqui, não pode haver mais gregos e judeus. Por que isso? Porque os gregos eram tidos como os sábios do mundo, os judeus como o lixo do mundo, os impuros, os incultos, os despreparados, os desqualificados. Ele continua, não pode haver nem circuncisão nem incircuncisão. Acabe com essa discussão. A circuncisão e a circuncisão são práticas do passado. São práticas litúrgicas que foram superadas com o batismo do Espírito Santo. Bárbaros, cita, escravo, livre. Não existe, não pode haver mais isso entre vocês. A igreja precisa ser um corpo, onde todos os membros estão unidos, ligados ao cabeça que é Cristo, para viverem uma nova vida. Irmãos, Paulo vai fechar essa série de ensinamentos fazendo as seguintes considerações, que nós podemos aprender, trazê-las como aplicação às nossas vidas. Do versículo 12 ao versículo 17, ele diz assim: portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Seja uma nova criatura. Deixe de olhar as pessoas com o foco do mundo, olhe o seu próximo, olhando para as coisas do alto. Busquem em Cristo sabedoria para viver esta vida. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Paulo agora está explorando a importância de que a igreja tenha paz, tenha unidade, tenha comunhão. Uma igreja que não desfruta dessa amizade, desse companheirismo, dessa compreensão, ela não é capaz de viver em comunhão, nem com seus próximos, nem com o seu Deus.
E ele continua: assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se a gente for olhar para Paulo, olhando a vida dele lá, antes da conversão, a gente vai se perguntar: onde é que Paulo aprendeu o amor? Porque relatos a respeito da vida de Paulo são diversos. O prazer que Paulo tinha em perseguir e em maltratar os cristãos, Saulo, tinha isso aí. A gente lembra, por exemplo, do relato da morte de Estevão, que nos informa que as vestes de Estevão, quando estava sendo apedrejado, estavam junto aos pés de Saulo. Onde é que Paulo aprendeu então o amor, para ensinar o amor, para incentivar a prática do amor? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele continua aqui: a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos por poderem viver em paz, por aprenderem a paz, por serem capazes de praticar a paz. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vivam a vida da fé, sejam verdadeiros cristãos, abandonem a prática do velho homem, abandonem as coisas do mundo, busquem as coisas lá do alto. Vocês agora foram transformados, vocês agora têm uma nova natureza. Abandonem a natureza carnal, tomem posse da natureza espiritual, pois é essa natureza que o levará a Deus por meio de Cristo Jesus. E ele conclui, irmãos, dizendo: e tudo o que fizerem, tudo, não são algumas coisas, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja nas ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Irmãos, foi o ensinamento de Paulo à igreja de Colossos. Paulo esteve preocupado, mas Paulo tinha conhecimento de que era uma igreja de pessoas que criam na palavra de Deus, pessoas que amavam a Cristo e que tinham verdadeira fé. E Paulo então se preocupa com isso, dá graças a Deus pela vida dos irmãos, ora pelos colossenses, e ele aqui termina dizendo: e tudo quanto vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, Cristo Jesus, graças a Deus Pai. Tomemos isso, irmãos, como ensinamento, como uma instrução, como uma exortação às nossas vidas. É desta vida, deste padrão de vida que nós, como crentes, precisamos. Somos desafiados a buscar as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. E não esqueçam aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês agora está oculta com Cristo em Deus. Que Deus, irmãos, nos
ajude a absorver os ensinamentos da sua palavra, a praticar esses ensinamentos, a guardá-la no coração para não pecar contra ele, pois é o desafio que pesa sobre a vida de todo aquele que passa a viver segundo os seus santos propósitos. Que Deus nos ajude e nos abençoe.